Olá! Hoje em dia, a gente vive na era da escolha infinita, não é mesmo? É só parar para pensar. Desde o que assistir nos serviços de streaming até as inúmeras carreiras que podemos seguir, a liberdade de escolher nunca pareceu tão grande. E claro, a gente celebra essa abundância de opções como se fosse o auge da nossa autonomia. Mas aqui vai uma pergunta que talvez seja um pouco contraintuitiva. Será que ter mais opções é sempre melhor? E se, paradoxalmente, todo esse excesso de liberdade pudesse, na verdade, nos aprisionar? Pois é, vamos mergulhar nisso e desconstruir essa ideia. Para começar, vamos dar um passo atrás e entender o ideal clássico. A busca pela liberdade, afinal, é uma das narrativas mais antigas da humanidade. Mas o que é que ela significava lá na sua origem? Então, historicamente, a luta pela liberdade era uma coisa bem mais direta. Era sobre remover barreiras externas. Pense em reis, tiranos, leis opressivas. A liberdade era conquistada quando essas forças que te coagiam eram eliminadas, permitindo que as pessoas finalmente pudessem agir. Simples assim. E é exatamente aí que a gente chega no nosso dilema moderno. Porque olha só, a gente ganhou a batalha contra muitas dessas restrições externas, mas essa vitória nos trouxe um novo tipo de fardo. Um paradoxo que desta vez surge de dentro. E aqui está a diferença fundamental. A liberdade clássica, com bem menos opções, oferecia clareza. A luta era contra um inimigo que dava para ver. Já a liberdade moderna, com suas opções ilimitadas, gera uma ansiedade que é difusa. Não tem um inimigo externo, mas sim uma pressão que vem de dentro. E chegamos no conceito-chave. Psicólogos como Barry Schwartz chamam isso de a tirania da escolha. Em vez de nos libertar, essa avalanche de opções pode, na verdade, nos congelar, sabe? Nos deixar paralisados. A tarefa de ter que avaliar absolutamente tudo se torna simplesmente esmagadora. Certo, então, para entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para os mecanismos psicológicos que estão em jogo. O que acontece exatamente na nossa mente quando a gente se depara com o excesso de liberdade? Basicamente, duas grandes áreas do pensamento nos ajudam a entender isso aqui. A psicologia cognitiva, por um lado, aponta para um problema prático. Nosso cérebro simplesmente não foi feito para processar tanta informação ao mesmo tempo. Já a filosofia existencialista, com pensadores como Sartre, por exemplo, foca no peso, na angústia da responsabilidade total que vem com cada escolha que a gente faz. E isso nos leva a um processo que acontece em 4 etapas mais ou menos assim. Primeiro, a gente tenta analisar todas as opções para fazer a escolha perfeita. Isso nos joga direto na sobrecarga de informação. O resultado? Paralisia. A gente simplesmente não consegue decidir. E por baixo de tudo isso existe aquele medo paralisante do remorso, sabe? O medo de escolher errado. E esse ponto é crucial. Não é só a dificuldade de escolher, é o medo do arrependimento que fica assombrando a decisão. Com tantas alternativas, é quase garantido que a opção que a gente escolher vai ter desvantagens em comparação com as outras. E esse medo de perder algo melhor pode ser o suficiente para impedir a gente de agir. Agora, vamos avançar para a metáfora central desta análise. Como é que essa liberdade limitada que a gente tanto desejou acaba criando a sua própria prisão psicológica? Bem, o ponto crucial é este. A coerção não vem mais de fora, mas de dentro da gente. A pressão para otimizar cada decisão, para escolher o melhor parceiro, a melhor carreira, as melhores férias, essa responsabilidade total se torna a nova força que nos aprisiona. A analogia fica bem clara quando a gente olha assim. Numa prisão física, os muros são de concreto. Na prisão da liberdade, os muros são as opções infinitas. O guarda não é um carcereiro, mas a nossa própria necessidade interna de otimizar tudo. E o resultado, nos dois casos, é uma forma de restrição. Uma é física, a outra é a paralisia da inação. E aqui está a ironia final de tudo isso. Um estado de liberdade que é, em tese, total, pode levar à forma mais absoluta de restrição, a completa falta de ação. Ao tentar manter todas as portas abertas, a gente acaba não atravessando nenhuma. A liberdade de ser qualquer coisa se transforma na realidade de não ser nada em particular. Diante de tudo isso, fica a pergunta: como a gente pode navegar nesse oceano de excesso? A ideia aqui não é rejeitar a liberdade, de forma alguma, mas talvez repensar o que ela de fato significa para nós. Então, para resumir os pontos principais, talvez a liberdade genuína não seja ter infinitas opções, mas sim ter capacidade de fazer uma escolha que tenha significado. O verdadeiro problema é a pressão, tanto social quanto interna, para a gente sempre otimizar.
E só de reconhecer esse mecanismo já é um passo poderosíssimo para começar a lidar com ele. E para finalizar, eu deixo uma pergunta para reflexão. Em um mundo que nos diz que podemos ter tudo, e se a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, morar justamente na nossa capacidade de escolher conscientemente os nossos próprios limites? De se comprometer com um caminho, apesar de todos os outros que a gente poderia ter seguido? Fica aí para pensar. Obrigado.